Quero convidar-vos nesse momento para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Está inserido no Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho Sagrado de João, capítulo de número 18. Deus está aqui nesse lugar para nos abençoar poderosamente. Evangelho de João, capítulo de número 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a que buscais? Responderam-lhes: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém, vamos orar. Senhor Deus, fala conosco profundamente nessa palavra. Não deixa que nada de precioso se escape para a nossa edificação espiritual e para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. No final, Cauã e sua irmã vai cantar o hino Criança Sabe Tudo. No final do culto, não é agora não. Viu? No final. Queridos, a situação de Jesus aqui começa a ser afrontada e o perigo começa a lhe rondar. Perigo de morte. Só que esse espírito de morte, ele não queria matar Jesus. O projeto não era matar Jesus. O povo queria matar Jesus, mas o espírito da morte não queria matar Jesus, porque ele sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus não veio para reinar no poder terreno, como um imperador, como Nero, como Herodes. Então, boa noite. O projeto do Satanás não era matar Jesus, era fazê-lo ser tentado a governar como rei humano. O projeto de Satanás era fazer com que Jesus lhe adorasse e governasse a terra através do império, como o Império Romano governava, como um político. A tentação que Jesus sofreu no deserto, depois de 40 dias de jejum, quando Satanás apareceu para ele, Jesus estava com muita fome, e Satanás disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás,
Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus fala que a palavra da boca de Deus é alimento para a nossa alma. Repreende Satanás, mas Satanás é insistente. Leva-o até o pináculo do templo e disse o que está escrito no Salmo 91: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. O Senhor enviará anjo para te proteger. Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Satanás insiste, mostrando todos os reinos da terra. Olha só os reinos, o reino político. O projeto de Satanás era fazer com que Jesus obedecesse sua vontade, a vontade do demônio. O bicho é tão insistente que até o Filho de Deus, o próprio Deus, ele tentou, em condição humana. Por que não irá tentar a nós também? Nós somos tentados todos os dias a cedermos às tentações de Satanás, e uma delas é nos dar poder. Poder para governarmos, poder para fazermos a vontade do Satanás. E Satanás disse: está vendo todos os reinos da terra? Mostrou os palácios, os prédios, as riquezas do mundo, os tesouros, os governos. Jesus vendo de lá de cima, aquela visão panorâmica, que Satanás deu a visão, tipo um telão, na visibilidade de 3D, de cinema. E aí, eu estou conjecturando, não está escrito na Bíblia, mas é possível ter essa visibilidade com as capacidades que o Satanás tem. Mostrou todos os reinos da terra e disse: se prostrando me adorardes, te darei tudo isto, se você se prostrando me adorardes. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A vontade do inimigo é ser adorado, ser reconhecido. E nós aprendemos hoje pela manhã na escola dominical que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único Deus, somente. E Satanás quer que reconheça a Ele como Deus. Muita gente está reconhecendo Satanás como Deus quando adora uma imagem de escultura, seja ela de qual for, até uma imagem de próprio Jesus. Está adorando ali a Satanás. Que a vontade de Satanás é esta: que você tenha as coisas na sua casa como um amuleto, como talismã, que você tenha a Bíblia aberta, dizendo que aquela Bíblia é um talismã, é um amuleto, é um objeto sagrado, que espanta os espíritos de azar, que espanta os fantasmas, os olhos grandes. Tem gente que tem a Bíblia só de decoração em casa, as outras folhas tudo cheio de poeira. Ela deixa a Bíblia aberta o tempo todo, nunca lê. Diz que uma irmã uma vez recebeu um pastor em casa para tomar um cafezinho. Aí ela botou numa colherzinha de estimação o açúcar do pastor e deixou a colherzinha de estimação dela, de relíquia, a colherzinha. Aí o pastor terminou, fez uma oração, leu um versículo e fechou a Bíblia depois do cafezinho e foi embora. A colherzinha da irmã sumiu. Ela disse: pastor caiu na fraqueza, roubou minha colher. Depois de um ano o pastor voltou lá. Ela disse: pastor, vou confessar uns negócios, senhor. Eu sei que todo mundo tem fraqueza, o senhor levou minha colher. Aí ele disse: irmã, vamos fazer uma oração, vamos pegar a Bíblia. Quando pegou a Bíblia, a colher da irmã estava dentro da Bíblia. Um ano sem pegar na Bíblia. Então, tem gente que tem a Bíblia apenas como objeto. Na verdade,
tem as coisas como objeto, mas está fazendo a vontade de Satanás, acusando os outros. Não tem discernimento da palavra, porque não lê. Ah, eu não sei ler, pede a um neto para ler, pede a um filho para ler. Bota a programação de um pastor ensinando, de uma pastora. Porque a Bíblia, ela não tem poder nenhum fechada. Tem gente até que bota a Bíblia na cabeça do demoniado incorporado. Sai, demônio! E bate a Bíblia na cabeça da pessoa. Eu já vi o cara tentando expulsar o demônio com a Bíblia aberta, botando na cabeça. Isso não expulsa demônio. O que expulsa demônio é o nome do Senhor Jesus Cristo através da pessoa que tem comunhão com Jesus. Satanás, ele não quer matar Jesus. Os homens aqui estão equivocados em quererem matar Jesus. Na verdade, eles teriam que matar Jesus para se cumprir a programação do Pai. Porque era necessário que um homem morresse pela nação, como disse Caifás, para que juntasse todos os dispersos de Israel em um só corpo. O próprio Caifás, que era sacerdote naquela época, foi usado por Deus, mesmo sendo contra Jesus, para proteger a programação do Pai, que era Jesus dar a vida pela nação. Pedro não queria que Jesus morresse. Disse: jamais, Senhor, isso acontecerá contigo. Aí Jesus disse: cala-te, Satanás. Chama Pedro de Satanás, não porque Pedro fosse Satanás, mas que Pedro estava sendo usado por Satanás. Porque Satanás não queria que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, quebrava a força de Satanás. Satanás conseguiria levar mais pessoas para o inferno. Mas a programação do Pai era que Jesus desse a vida. O projeto de Judas Iscariotes era semelhante ao de Pedro, que não queria que Jesus morresse. Judas Iscariotes projetou o seguinte: eu vou vendê-lo, ele vai se revolucionar, quando os caras vierem prendê-lo, ele vai clamar ao Pai um anjo de guerra, vai matar todos eles, como Deus enviou um anjo e matou 182 mil pessoas, quando o rei Acabe estava desesperado pedindo socorro, o rei de Israel. Jesus vai fazer a mesma coisa, ele vai tomar o poder de Herodes e nós vamos governar. E eu creio que ele vai me dar até um cargo de gerente do Banco Central de Israel. Ao pensamento que eu conjecturo, que eu imagino que seja o pensamento, que fosse o pensamento de Judas Iscariotes. O pensamento de Judas Iscariote era ter um cargo de presidente ou gerente do Banco Central, porque ele gostava de dinheiro. Quem gostava de dinheiro era Judas. É tanto que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Não só Judas é vendido aqui, como também outras pessoas são compradas. Muita gente comprada. Aquele povo que estava recebendo Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, gritando: Hosana, nosso rei, bendito que vem em nome do Senhor, era o mesmo povo que estaria seguindo outra multidão, dizendo: a gente estava gritando equivocadamente. Ele não é essas coisas todas, ele não é o Cristo. Ele não tem poder para tomar o reinado de Herodes, para fazer uma revolução e nos tirar dessa pobreza, desses impostos altíssimos, dessa opressão religiosa dos judeus, dos fariseus e dos sacerdotes. Nós não aguentamos mais, então vamos agora gritar contra ele. Uma multidão que dava glória a Jesus, agora diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. São as pessoas que são as Marias, vão com as outras, que seguem o que a maioria diz. É pessoas que dizem assim: eu não vou naquela igreja ali porque é 2, 3 pessoas. Eu vou na onde tem mais gente. Tudo bem que está indo para a igreja. Que bom que está indo para outra igreja.
Mas tem pessoas que não vão para a igreja a fim de ouvir a palavra, e sim pelo movimento e quantidade de pessoas que tem lá, dizendo uma coisa que talvez até esteja errada. Mas porque a multidão está indo. Não, a multidão está indo, então eu vou atrás. É igual política. Se um político aparece na campanha, nas pesquisas, com 70%, quem vai ganhar é quem está com 70% na pesquisa. A pesquisa não é a conclusão da eleição. Mas a maioria das pessoas vão por pesquisas. Se tiver uma festa, tiver uma multidão, quanto maior for a multidão, mais as pessoas vão lá gritar o que aquela multidão está gritando. Porque segue a voz do povão. E a voz do povo não é a voz de Deus. O texto mostra aqui que a mesma multidão que gritava, Hosana nosso rei, agora grita, crucifica-o. Então essa voz não é a voz de Deus. Apesar de Deus ter enviado Jesus para ser crucificado, mas o povo está sendo usado pelos seus pensamentos de paixões pelo mundo. Eles mataram Jesus, não porque eles queriam ser salvos por Jesus. Estavam matando Jesus, porque eles queriam um rei político, que lhes tirasse da pobreza material, enquanto Jesus estava pregando o reino celestial. Oh, seus bobos, como se Jesus estivesse dizendo isso. Vocês são tão bobinhos. Eu estou ensinando para vocês vida após esse mundo aqui, que ninguém consegue viver mais do que 70 anos com tranquilidade, porque passando de 70 é canseiro e fadiga. Eu tenho algo melhor para vocês, o tempo todo Jesus ensinando isso. Eu tenho a vida zoe, que é a vida eterna, vida celestial, não é a vida biológica. Essa vida aqui nasce, cresce e morre. Seu corpo é semelhante até o corpo de um cavalo, de um cachorro que morre e vira lama, só fica os ossos. Eu tenho algo melhor, eu tenho ressurreição e vida eterna. Mas eles não queriam entender. Demorou a entender a mensagem que Jesus estava passando. Muita gente aí afora ainda está demorando a entender. Muita gente até dentro da igreja de 20, 30, 40 anos está demorando a entender o que é que Jesus está falando. Esse povão está dizendo crucificam, crucificam. Não porque eles estavam incorporados com demônios, mas sim porque eles se cegavam pela ansiedade de querer bens materiais, benefícios somente para a terra. Só pediam coisas a Deus para a terra. É o que Paulo vem falar. Se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, na vida biológica, somos os mais miseráveis e infelizes dentre os homens. O que é melhor? 70, 100 anos de vida ou é a eternidade que nunca se acaba? Hein? O que é que você prefere? 70, 80, 100 anos de vida, ou esses 70 e 80 mais a eternidade com Deus no céu? Vale muito mais do que toda e qualquer coisa que se possa ter aqui na terra, a vida eterna. Jesus, dito isso, preparando os corações dos seus discípulos, orando, ele ora por ele, depois ele ora pelos seus discípulos e ora por nós, que haveríamos de surgir futuramente. Quase 2000 anos depois a gente vem aparecer. Jesus orou por você, ainda sem você ter nascido. Depois dessas orações que Jesus faz aqui, ele saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, um lugar de oração. Um horto, um montezinho, uma florestinha, um jardim, também chamado de jardim de Getsêmani, no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas conhecia o lugar onde Jesus estava, porque Judas era tesoureiro, era amigo de Jesus. Ninguém adivinharia que Judas seria o traidor, porque o cara deixava características de homem bom, de solidário, caridoso, amoroso. Judas era com os pobres.
mas só de fachada. Era ladrão. Amava mais o dinheiro do que a Jesus. Em Mateus 6,24, Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. Ou você há de se dedicar a um e abandonar o outro, ou há de se empenhar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Você pode ter riqueza, mas você tem que ser senhor da riqueza e não deixar a riqueza ser seu senhor. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro tem que ser seu servo. Você tem que ser senhor do seu dinheiro, administrar seu dinheiro e não ser servo do dinheiro. A maioria das pessoas estão sendo servas, escravas do dinheiro e esquecendo de fazer a vontade de Deus. E perde a sua salvação por causa de Mamon. Foi o que Jesus recebeu de oferta de Satanás, os poderes da terra. É dinheiro, é poder. Muito dinheiro, muito poder. Judas Iscariote sabia, mas ele amava o dinheiro. E ele vai até Jesus, levando um batalhão de soldados armados, parecendo que ia prender um bandido de alta periculosidade, um assassino homicida, para prender aquele que havia operado 7 grandes sinais, a saber, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei de febre, o paralítico do tanque de Betesda que ele levanta, a multiplicação dos pães e peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, anda sobre as águas do mar, cura um cego de nascença e por último ressuscita Lázaro com 4 dias de morto. Só porque ele fez isso, agora ele estava caçado de morte, procurado vivo ou morto. Qualquer que achasse também falando que Jesus era o Cristo, também seria morto. Às vezes a gente pergunta por que a gente faz um culto como esse e só dá 2, 3 pessoas, porque o mundo odeia Cristo e nós estamos falando aqui de Cristo. Você acha que nós receberíamos aplausos? A multidão das pessoas iriam nos abraçar? As pessoas, se elas estiverem com o mundo, elas odiarão também a nós. Seremos odiados. Não fica pensando que seguindo a Cristo você vai fazer amizade com o mundo, que você vai ter inimizade contra ele. Por mais que você faça algum benefício, você pode fazer 99 favores, se não completar o 100º, você vai ser uma ameaça para ele e para ela. Não fica pensando que o nome de Jesus vai trazer alegria para todo mundo, a maioria não vão gostar. Eu fiz um vídeo essa semana na rádio falando contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Aí alguém falou assim: se a sua filha de 11 anos for estuprada, bota logo essa ofensa, né? Você permitiria que sua filha fosse abortasse? Eu disse não. A criança, filha do estuprador, ia nascer, eu ia cuidar ainda e abençoar, porque o menino não tem culpa, ou a menina. Eu não tenho culpa de ser filho do estuprador. Que culpa eu tenho? Só porque eu sou indefeso você vai me matar? Se você fosse o filho do estuprador lá na barriga da sua mãe, que foi estuprada com 11 anos, você queria morrer ou queria viver? Quando a pimenta nos olhos dos outros, no meu é refresco, porque não sou eu que estou sentindo a dor. A criança não tem culpa, gente. Não se pode tirar o feto, porque foi Deus que permitiu aquela vida existir, ainda que por uma tragédia. Porque Deus, Ele diz, isso não aconteceu nem porque seus pais pecaram, e nem por ela ter pecado, mas isso acontece para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que o nome de Deus seja reconhecido. Deus é perito em fazer tragédia reconhecer o nome dele. Em uma tragédia o nome de Deus é glorificado.
Eu vi hoje uma história de uma mãe verídico que o pai dela matou a mãe dela com 18 facadas na favela. Ela viu a mãe morrer, sendo morta por seu próprio pai, com 18 facadas. Mas ela não se tornou uma pessoa má. Engravidou com 15 anos, depois que a mãe morreu, não tinha onde morar. E pediu a Deus que desse um lugar para ela criar seus filhos. Seu filho que acabou de nascer. Ela com 15 anos. Ela é conhecida na rede social como a mãe do nego da BL. Ela disse: no dia que meu filho se envolveu, foi preso por algum tráfico, alguma coisa, eu não vou lá para defendê-lo. Ele que vai pagar pelo que ele fez. Eu não apoio coisa errada. Aquela mãe falou. Então as pessoas estão transferindo as responsabilidades que são para si, para Deus. Botando a culpa da fome no mundo, da miséria que há no mundo, em Deus. A responsabilidade de uma mãe é de uma mãe, a responsabilidade de um pai é de um pai, a responsabilidade do Estado é do Estado, cada um com sua responsabilidade. Se a miséria entra no mundo é porque cada um deixou de cumprir a sua responsabilidade. Eu jamais desejaria que minha filha fosse violentada sexualmente e engravidada. Ninguém deseja isso. É uma dor muito grande, uma dor terrível. Ninguém queira passar por isso. Eu não desejo para o meu pior inimigo uma dor dessa. A gente não pode, a gente não suporta nem imaginar, mas é coisa que o mundo está aí, jaz no maligno. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, salve a minha convicção. O mundo jaz no maligno. 1 João 5, 7. O mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus, mas que todo o mundo jaz no maligno. Corremos altos riscos quando andamos nas ruas de assalto, de ataques de todos os tipos. Ainda mais nós cristãos. Nós não sofremos essas ondas de ataques aqui no Brasil, graças a Deus. Deus colocou uma proteção muito grande sobre nós cristãos nesse país. Podemos abrir a boca em alta voz, em praça pública, anunciarmos o Evangelho e não somos presos, não somos esbofeteados, apesar de sermos perseguidos muitas das vezes, mas não somos vítimas de tragédias absurdas. Mas na África, na Ásia, todo dia são assassinados dezenas de cristãos. Dezenas e centenas de cristãos todos os anos são mortos pela perseguição contra os cristãos. Judas conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Olha a covardia. Anda com Jesus, é amigo de Jesus, mas será o cara que vai trair Jesus. Jesus disse: nenhum dos meus se perderão, a não ser aquele que já estava programado pela Escritura para ser o traidor. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas. Olha a aliança que Judas faz. Com quem faz? Com a corte, que é o reinado de Roma, com os oficiais, que são os policiais, dos sacerdotes, são os seguranças, os caras que andam de espada, escudo, à noite com lanternas. Naquela época, um candeeiro feito, uma lamparina com azeite, para iluminar em alto alcance, lanterna de longo alcance, para procurar o bandido. Quem era o bandido? Jesus. Para procurar o maldito. Quem era o maldito? Jesus. Aquele que disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus faz essa comparação? Como Moisés levantou a serpente, logo a serpente. Jesus não era o cordeiro?
o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E porque Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu, o Filho do Homem, também seja levantado. Porque Jesus agora se torna como uma serpente maldita, caçada, viva ou morta, como um maldito que era responsável por um veneno assassino, letal, perigoso, ameaçador, uma maldição. Jesus se torna aqui o inverso do que ele era. Ao invés de ser uma bênção para o povo, ele agora estava sendo uma maldição. Uma maldição para o Estado romano, uma maldição para os fariseus, que eram doutores da lei, escribas, os caras que escreviam leis bíblicas. Agora Jesus se torna um bandido, um ladrão, um malfeitor, como a serpente que Deus amaldiçoou no deserto e disse: maldita és entre todas as alimárias do campo, mas a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Estava ali Jesus agora se fazendo maldito, como uma serpente do deserto, como uma serpente do Éden, sendo procurado pela polícia, vivo ou morto, como um homem que apresentava perigo para a sociedade. Nessa noite a pergunta é: você vê Jesus como um perigo para a sua vida? Ah, não, eu gosto de Jesus. E por que você o rejeita? Todos os dias você tenta se livrar de Jesus. Se livrar de Jesus implica em querer matá-lo, entregá-lo aos romanos, aos assassinos de Jesus. Porque quando você liga o rádio e está passando um pregador, um pastor, você desliga o rádio? Por que que quando nós estamos pregando aqui, você não vem sentar nas cadeiras, você fica lá de longe dizendo: eu estou ouvindo daqui? Você quer o dono da bênção, mas você quer a bênção, mas você não quer o dono da bênção. Você só quer a bênção que o dono tem para lhe dar. Você quer envolvimento, mas não quer comprometimento. Você quer o que Jesus tem para lhe dar, mas não quer o que Jesus é. Não quer Jesus. Judas queria o que Jesus tinha para lhe dar, principalmente bênçãos, dinheiro. Ele queria. Judas queria que Jesus orasse por ele, mas não queria Jesus. Muitas das vezes você pede oração: pastor, ore por mim, ore por fulano da minha família, ore por Deltano. Você quer a oração, mas não quer comprometer-se. Você está sendo como Judas. Você quer comercializar Jesus, as bênçãos de Jesus, fazer dela negócio, barganha. Você quer o que ele tem para lhe oferecer, mas não quer o dono da bênção. É ou não é assim? Então, meus queridos, nessa noite você escolhe se te torna um Judas Iscariotes ou se torna um discípulo dele. Jesus está te chamando para você se tornar um seguidor de Jesus e não um admirador secreto, um usurpador que só quer tirar proveito de Jesus. Você quer se falar: eu estou no meio ali, eu estou ouvindo a palavra daqui, irmão, tá bom, tá errado não, é melhor você estar ouvindo do que estar ouvindo outras coisas, é melhor. Mas isso não vai te fazer um discípulo de Jesus para ter a sua libertação. É necessário a aproximação do mestre. Perguntar quando se tem dúvidas, porque as conclusões que você tira
distante dele são precipitadas. Quantas acusações não já chegaram até a mim dizendo: o pastor falou que não gosta de pobre? Que dia eu falei isso? Só porque eu ouvi eu dizendo a citação que Judas disse, que deveria dar dinheiro aos pobres, ajudar os pobres. A pessoa ouviu só um pedaço do trecho do que eu falei e já saiu concluindo precipitadamente. A Bíblia fala que na precipitação vem a tolice, venha para perto, para ouvir de perto, aprender de perto. Mas a palavra do Senhor Jesus, as parábolas, por exemplo, o que são as parábolas? Aquelas historinhas que Jesus contava, tinha duas finalidades. A primeira era aproximar aqueles que gostavam de aprender, porque vinham perguntar sobre acerca da parábola, tirar dúvida, e afastar aqueles que não queriam descobrir a verdade. Quem não quer descobrir a verdade, vai sair falando mal, vai detonar o pastor, vai armar emboscada e cilada para pegar ele numa falha, porque ele já quer pegar numa falha. Quem ama o pastor, como os discípulos, se Jesus fizesse alguma coisa que eles não gostassem, eles iam até Jesus e perguntavam. Se Jesus falasse alguma coisa que eles não entendessem, eles iam até Jesus e perguntavam. Tiravam suas dúvidas. Quem ouve Jesus falar, são três classes de pessoas: que ama Jesus, que gosta de Jesus e que odeia Jesus. Você está entre as quais? Quem vai receber Jesus aqui é um homem que está no poder da acusação, chamado Pilatos. Pilatos gostava de Jesus, mas não amava Jesus. Pilatos não odiava Jesus, só gostava. Ele disse: por esse eu lavo minhas mãos. O que devo fazer com esse homem aqui? Ele nada fez. Aí o povo dizia: esse crucifica. E com Barrabás? Barrabás solta. O mesmo povo que glorificava Jesus disse para soltar o ladrão e prender Jesus e crucificá-lo com a morte de alguém maldito. Jesus se faz a serpente maldita, não sendo puro, sendo limpo, sendo Deus, o maior milagreiro da história da humanidade. Você sabe o que é dar vista a um cego de nascença? O próprio cego de nascença, quando enxergou, ele disse: nunca se ouviu falar que um homem cego de nascença viesse a enxergar. Um milagre que ficou marcado por toda a história, escrito na palavra. É uma coisa que nós não vemos na atualidade, um cego de nascença enxergar. Mas Jesus fez. E mesmo assim, foi o motivo dele ser entregue. Porque o povo queria um rei segundo o seu coração. Vocês verem que o povo dá mais poder a quem trabalha na parte do mal do que quem trabalha para Jesus. Vejam a consideração que tem um chefe de uma força que distribui maldições para nossos adolescentes e jovens. Veja o respeito que as pessoas têm. Se for possível, lambe até os pés, lava os pés, reverenciam e ajoelham. O sonho de cada adolescente é um dia ter um encontro nupcial com o chefão. Ela não deseja casar-se com um servo de Deus, um garoto trabalhador, porque ela admira o representante de Satanás, o encarregado do diabo em ser humano. A reverência, o respeito, a adoração é para o chefão, mas não para o Senhor Jesus. O que é que se faz com o Senhor Jesus? Crucificam.
Crucificam. O que é que faz com a Bíblia? Deixa abandonada lá. O que é que faz com as igrejas? Ah, são um bando de quadrado. Só vai para a igreja quando está com medo de morrer. Ou quando está doente. Tem uma doença, vai para a igreja. Para pedir oração, para ser curado. Ei, você só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. O dono da bênção você quer matar. Nossa, que palavra dura desse pastor, assim você não vai ganhar ninguém para Jesus. E qual Jesus você quer que eu ganhe para você? Para qual Jesus você quer que eu aponte você? Não tenho outro para oferecer. O meu Jesus, ele salva, cura, liberta e leva para o céu. O meu Jesus não veio aqui para contar história de carochinho, de mula sem cabeça, de saci pererê. De conto de fadas. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim não é forçado. Quem entrar por mim salvar-se-á. Sairá, tem liberdade, e encontrará pastagem. Mas aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Quer receber a bênção, rouba a bênção, ladrão de bênção, como Judas queria a bênção, mas não queria o dono da bênção. Era traidor, era ladrão, era amante do dinheiro, era amante da prostituição, era amante do mundo, era amante dos prazeres. Quem ama o mundo não tem comunhão com Deus. Quem ama o mundo está distante de Jesus. Esse mundo é ilusão. Mas Judas Iscariotes resolveu não crer. E quem resolve não crer, nem o Espírito Santo pode convencê-lo. O Espírito Santo só convence quem tem dúvida. A dúvida séria lhe aproxima de Deus. Quanto maior for sua dúvida, quanto mais dúvida você tiver, mais de Deus você se aproxima, mais das Escrituras você se aproxima para ter conhecimento. Mas tem aqueles que são incrédulos e têm dúvidas, mas são dúvidas céticas. Qual a diferença de uma dúvida séria para uma dúvida cética? Vou explicar. Uma dúvida séria, ela tem comprometimento. Uma dúvida cética, ela tem até envolvimento, se envolve no meio cristão para usurpar, para tirar proveito das bênçãos, receber uma cura na igreja, uma oração, mas ela diz, mas espera aí, não é bem assim. Eu tenho dúvida quanto é isso que Jesus andou sobre as águas. Talvez ele estivesse andando sobre a terra e o mar estava baixo, e ele foi andando e pareceu que ele estava andando sobre o mar. Dúvida cética. Ah, Jesus não multiplicou tanto pão. Não apareceu tanto pão para multiplicar para tanta gente. Eu tenho dúvida cética sobre isso. Aí começa a penetrar no meio da igreja a dúvida cética, que é a incredulidade. Contra a incredulidade ninguém pode, nem o próprio Jesus pôde contra a incredulidade de Judas. Contra você que resolveu não acreditar nessa palavra, nem eu tenho o poder de lhe convencer e nem Deus. Porque você tem liberdade de dizer, eu não quero acreditar nisso. E você sabe quem chega para você, para lhe potencializar, para lhe fortalecer nessa sua ideia? O Deus desse século. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, porque o Deus deste século cegou, o entendimento dos incrédulos, não é dos que creem, porque o meu ele não vai cegar, é daqueles que resolveram não acreditar. Você só consegue a verdade, só consegue alcançar a verdade quando você tira suas dúvidas sérias. Judas tinha uma dúvida cética. Ele queria testar Jesus. Vou botar esse cara no esparro e ele vai reagir, não é possível. Jesus vai invocar o anjo de Deus e vai matar esses caras tudo, e é agora que a gente vai arrebentar. Judas Iscariotes tinha esse projeto. Pedro estava com a espada, Simão Pedro. Quando os soldados chegaram, Simão Pedro se adianta, vai para cima de um soldado para cortar sua orelha e consegue.
cortar a orelha de um soldado. Jesus pega de pedaço da orelha do cara e coloca no lugar e cola novamente, mais um milagre na frente dos seus assassinos. Olha só, milagre não faz as pessoas se converterem. O que faz as pessoas se converterem é o poder da palavra. Por isso que a palavra, através dos hinos, através do ensino e da pregação, tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, porque essa palavra é o próprio Deus em evidência, em ação, fazendo a vida existir. Pode fazer o sinal que for aqui. Pode trazer um defunto de 4 dias de morto, botar a mão em cima e o defunto ressuscitar. Quem disse que todo mundo vai se converter? Pelo contrário, vai trazer mais problema para mim. Mas esse cara está ameaçando o sistema. Vamos matá-lo. Vai piorar. O milagre, o sinal, o prodígio não converte ninguém. Apenas confirma aquilo que no coração da pessoa já tem, que é a certeza pela fé que Deus, Ele opera grandes sinais e prodígios, e mesmo que Ele não faça nenhum mais, Ele já está fazendo desde a fundação do mundo, que é a minha própria existência, que é o vento que sopra o oxigênio, o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite. Para que maior prova do que isso? A cachorrinha aqui, a cadela que estava aqui no culto, pariu ontem 11 filhotes. Para que maior milagre do que aquilo ali? Nenhum filhote morreu. Ah, mas para que tanto cachorro? Meu amigo vai reclamar com Deus. Ah, mas eu vou castrar. Castra. Mas já nasceu, agora cuida. O cara falando que muitas pessoas estão fazendo filho igual rato. Comparar um ser humano igual rato. Ser humano é ser humano, rato é rato. Jamais eu vou comparar a imagem de Deus com rato. Pode ser mendigo, pode ser filho de mendigo, pode ser o que for na rua. Não aprova o aborto é de Satanás. Satanás é contra a vida. Isso incomoda o Judas Iscariote. E o Judas é persuasivo, é convencedor, o discurso dele arrasta multidões. Tem muita gente seguindo Judas, ao invés de seguir Jesus, que ora em nome de Judas, ao invés do nome de Jesus. Tem gente que, se pudesse, tinha até uma imagem de Judas em casa para adorar, acender velas São Judas. Tem 2 Judas na Bíblia. Tem o livro de Judas, que não é o próprio Judas Iscariotes. É outro Judas que era o pregador da palavra. Então, esse Judas Iscariotes teve coragem de trair Jesus. O interessante aqui é que, além desse milagre de cortar a orelha, que Jesus repõe a orelha do soldado no lugar chamado Malco, Jesus opera outro milagre aqui, mas não convence ninguém. Porque os caras vieram predestinados a lhes matar. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ei, Jesus não se esconde quando vê os soldados. Não sai correndo para fugir, porque era chegada a hora. O tempo Cronos do homem queria matar Jesus antes, mas no tempo Kairos de Deus, Jesus ia ser morto naquele período. A hora divina chegou para Jesus. Jesus se adianta e diz: a quem buscais? Olha só, quando Jesus pergunta a quem buscais, responderam-lhe a Jesus: o Nazareno. O Nazareno de Nazaré, que Natanael rejeitou, dizendo: poderia alguma coisa boa de Nazaré vir? Queremos o Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou. A expressão em hebraico que está lá em Êxodo 3:4. E irmão, a expressão que está lá no Antigo Testamento, Jesus usa aqui no Novo Testamento, 1500 anos depois. Porque Jesus é o próprio Deus que estava falando lá com Moisés.
Só que lá Jesus falou em espírito, na sarça ardente. Quando a sarça ardia, não se consumia com fogo latente. Jesus agora está sendo Deus em humano, dizendo a mesma expressão. Eu sou, que em hebraico é Ami Hayah. Como era o nome de Deus? Ami Hayah. Em hebraico, que quer dizer eu sou o que sou. Sim, eu sou o que? Não completa. Eu sou o que? Eu sou bom, sou ruim, eu sou salvador, eu sou libertador. Eu sou o que sou. Eu sou o que a tua alma necessita que eu seja. Se tu tiver com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está com sede? Eu sou a água da vida. As portas estão fechadas? Eu sou a porta. Está perdido? Eu sou o caminho. Está com dúvida? Eu sou a verdade. Eu sou a provisão. Está morrendo? Eu sou a vida. Está morto? Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou. Quando Jesus diz isso, eu sou. Os soldados caem. Caem como no efeito dominó. Um após o outro. Caem todos. E quando eles caem, eles levantam. E aquela queda não foi suficiente para eles dizerem, realmente esse homem é Deus. Não vamos tocá-lo. Eles vêm com mais fúria. Eles vêm com mais violência e vai para cima de Jesus. Milagres e sinais não convencem quem tem o coração trancado para não compreender as sagradas vontades de Deus. Tem gente que nunca vai se converter porque deixou o Deus desse século cegar o seu entendimento, que já é incrédulo. A incredulidade, Satanás não coloca. A própria pessoa decide ser incrédula. Satanás só faz selar a incredulidade, concluir a incredulidade da pessoa, dar o fechamento, fechar a porta. Mas a incredulidade é da própria pessoa. Você tem liberdade de acreditar ou não. A escolha é sua. Mas as consequências serão irrevogáveis, irreversíveis. Não tem retorno. Não vai adiantar lá no inferno gritar, tem meus 5 irmãos lá, avisa meus 5 irmãos que eu estou aqui, a fim de que eles não venham. Olha como ele é bonzinho. Agora, essas obras depois do tempo não salvam. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? Olha só, Jesus pergunta de novo. Aí, eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, ou eu sou. Se, pois, me buscais a mim, deixai e estes. Jesus se coloca na frente dos lobos, dos ladrões, e manda liberar os seus discípulos. Toda vez que alguém vem tocar em você, Jesus entra com providência e diz, deixai-os livres, porque eu sou o sacrifício por eles. Toda vez que o inimigo vem te acusar dos seus pecados do passado, Jesus atravessa na frente e diz, eu protejo ele, eu sou o sacrifício por ele. Se tiver de acusar, me acuse a mim, mas deixe essa pessoa livre. Os seus pecados, Jesus diz, eu não me lembro mais. Ele é o teu protetor, o teu guardador. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Jesus aqui cumpre o que está escrito em João 10. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário foge quando vê vir o lobo. Jesus vê vir o lobo, os lobos, mas diz, não toque nos meus. Deixe-os ir, me prendam a mim.
É a mim que vocês estão buscando. Jesus se entrega voluntariamente e não forçado como vítima de um sistema opressor mais forte do que ele, porque ele próprio é Deus. Como é que Deus pode ser oprimido por um sistema humano? Jesus se entrega. Tranquilamente diz, me leve, eu estou me entregando. Os caras estão com algemas, com porretes, com espada, com escudo, com lanternas. E agora vão procurar fazer de Jesus um criminoso. O meu Jesus, que seria reconhecido no universo inteiro, que a pregação da sua palavra estaria em todos os lugares, em esquinas e ruas. Hoje nós temos 10 igrejas em uma rua. É esse cara aqui, que está sendo preso agora, que é reconhecido hoje no mundo inteiro, e todo joelho se dobrará sobre os pés dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não, nenhum outro nome há dado nos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E ele recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Mas aqui ele está se de maldito para levar os nossos pecados consigo. Jesus não teve nenhum pecado, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Seu ministério foi muito curto, de apenas 3 anos e meio, mas não teve falha. 33 anos de idade, Jesus está sendo entregue aqui para ser morto. E Jesus respondeu, no versículo 8, já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus ia beber o cálice da maldição, da morte. Para os gregos, João Evangelista escreve aqui para os gregos também, um filósofo chamado Sócrates, ele bebeu um veneno para não negar, porque se ele não bebesse, ele tinha que negar todas as suas afirmações. E Sócrates bebeu o cálice de um veneno chamado cicuta. Era o cálice da morte. Jesus estava bebendo o veneno da serpente, se tornando maldito, levando todas as minhas culpas, todos os seus pecados. Jesus levando sobre aquele cálice e bebendo o cálice da nova e eterna aliança. Jesus bebeu o veneno da nossa maldição e morreu. Pedro queria evitar, porque Pedro estava na carne, estava nos instintos da carne humana. Os instintos da carne não queriam que Jesus morresse. Mas se ele não morresse, não existia sacrifício por nossos pecados. Quem era que iria nos absolver de um passado podre? Qual era o tratamento que iria aparecer por aí, dizendo que teria jeito para nós, depois de cometermos tantos erros? Uma mulher jovem, adolescente, que já abortou 5, 6 vezes, quem é que iria perdoá-la? Quando essa pessoa não tem conhecimento de Jesus, ela chega a se suicidar, com culpa, angústia de culpa, pelo seu passado podre, horrível. Mas Jesus vem pegar esse passado podre e dizer assim: eu bebo o seu passado. Ei, Jesus bebe o teu veneno do teu passado, leva sobre ele todo o teu veneno, toda a tua maldição.
Jesus leva. A culpa Ele carrega por você. Você que já matou alguém. Você que já estuprou, violentou, abusou. Você que já assassinou. Ei, Jesus leva a sua culpa. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que era para nós levarmos estava sobre ele, e sobre os seus sofrimentos nós somos sarados. A tua cura vem através de um inocente. A tua salvação vem através de alguém que é puro. Já deu 8 horas, foi? O relógio bateu ali. Plim, plim. Glória. Plim, plim. Vamos ouvir as crianças cantando para a glória do Senhor Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão que hoje pode ser tua última hora. Amém. Vem cá, criançada. Deixa eu colocar o hino aqui, soltar o hino. Pastor, você pode botar a fé que ele te entregou hoje para o mar? Não. Como é o nome? Como é? Criança é tudo. Vamos botar primeiro Criança Sabe Tudo, depois você canta sozinha. Se você quiser, manda, Deus te guarda.